Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu um cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Moisés foge para Midian. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: Quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza todos já sabem o que aconteceu. E, de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: Sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até o céu. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. No episódio de hoje vamos refletir sobre Êxodo capítulo 2, um capítulo que fala do nascimento, fuga e o deserto de Moisés. Acima de tudo, fala sobre o cuidado de Deus. Às vezes a vida parece fora de controle,
mas esse texto mostra que, mesmo quando não entendemos, Deus está agindo. Prepare seu coração e vamos lá. O povo de Israel está sendo oprimido no Egito. Faraó havia ordenado a morte de todos os bebês do sexo masculino entre os hebreus. E nesse contexto, nasce Moisés. Sua mãe, com coragem e fé, o esconde por 3 meses. Depois coloca o bebê num cesto e o deixa no rio. A filha de Faraó encontra a criança, decide criá-la no palácio como filho. Moisés cresce entre os egípcios, mas não se esquece de suas origens. Quando adulto, tenta defender seu povo, comete um erro grave e precisa fugir para o deserto, onde passa anos. Ao final do capítulo, o texto nos lembra que, mesmo com todo esse sofrimento, Deus ouve o clamor de seu povo e começa a mover a história em direção à libertação. A mãe de Moisés não tinha todas as respostas. Ela apenas confiou. Deus age mesmo quando não enxergamos. E no meio de um decreto de morte, Deus abriu caminho de vida. Muitas vezes nós também nos sentimos sem controle, cercados por situações que parecem sem saída. Mas Deus é especialista em agir no invisível. Moisés cresceu no palácio, mas não estava pronto para liderar. Quando tentou agir por conta própria, fracassou e precisou fugir. No deserto, ele vive uma fase de silêncio, trabalho simples e anonimato. 40 anos, sem ninguém lembrar de Moisés. Essa é uma realidade espiritual. O propósito de Deus não é apressado. Ele prepara. E o deserto nem sempre é o castigo. Muitas vezes é a sala de aula onde Deus nos molda. Se você está esperando, se você está com medo, saiba que o tempo de Deus nunca é desperdiçado. Deus ouve o clamor do seu povo. O povo estava sofrendo, clamando, talvez sem ver respostas, mas o texto diz que Deus ouviu, lembrou-se da aliança e atentou e viu o seu povo. 4 verbos poderosos. Quando oramos e não vemos mudanças, é fácil pensar que Deus não está ouvindo. Mas Êxodo 2 nos mostra que o silêncio de Deus não significa ausência. Ele escuta, ele se importa e no tempo certo ele age. Talvez você se identifique com Moisés no cesto, sendo levado por correntes que você não controla. Ou talvez esteja no deserto esperando por algo que parece distante. Ou ainda esteja entre aqueles que clamam por mudanças e não veem resposta. A mensagem de Êxodo 2 é clara. Deus já está preparando a saída. Ele não perdeu o controle. Ele não se esqueceu de você. O plano de Deus pode levar tempo, mas nunca falha. Confie, mesmo que hoje você ainda não veja a saída e não consiga entender. Esse foi o Reavivados por Sua Palavra de hoje. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até amanhã, se Deus quiser.